Olá, começamos mais um programa É Justo. Hoje vamos falar dos movimentos populares de rua. Trouxemos o professor Ferruccio Bíscaro, que vai nos dar uma orientação na parte ciência política, na parte social desse movimento. Doutor Ferruccio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, estamos aqui à disposição, precisando. Doutor Ferruccio, qual é a visão que nós temos desses movimentos de rua? Primeiro temos que pensar que esse movimento de rua, ele não está, ao contrário do que alguns políticos pensam, né, governadores e prefeitos, que eles estão somente reivindicando os 20 centavos, não é isso. Tem uma música do Chico Buarque de Holanda que define muito bem o que está acontecendo, chamada gota d'água. Então, um copo, você vai pingando algumas gotas dentro de um copo, a última gota que cai, ela não cai sozinha, cai aquela gota mais umas 30. Essa gota que caiu foi a gota do transporte público, do aumento da tarifa do ônibus. Só que ela levou junto com ela a gota da saúde, a gota da educação, a gota da corrupção, que ninguém aguenta mais. Então esse movimento hoje não vai ser um aumento, a redução de tarifa que vai conter esse movimento. Tenho certeza absoluta que sim. Nós podemos fazer uma comparação do que aconteceu alguns anos atrás, que eu acho que foi um grande movimento popular, a questão do quando o Collor de Mello era o nosso presidente. Né? Muito parecido com os caras pintadas, né? Que é uma juventude, parece assim que a juventude tem mais sede de justiça, de algo mais justo, né? Vamos até usar o nome do programa, mais justo do que nós que já estamos aí numa faixa etária maior. O que a gente percebe, doutor João, é que assim, a política tem que ter uma postura diferente. Os políticos têm que mudar. Na época do meu pai, quando um político aparecia numa cidade, era uma festa, ele era idolatrado, né? Reverenciado só pelo fato de ir nessa cidade. Com a evolução da televisão, a vinda dele a uma cidade não causava tanto transtorno, assim, não causava aquele alarde. Aí criou-se um novo modelo político, aquele que abraçava a criancinha, que abraçava o povo carente, pobre, que já caiu de moda na nossa faixa etária, que já não foi mais modelo de político. Hoje, essa juventude não quer mais nada que represente corrupção, que represente falcatrua, porque nós compramos muito caro a nossa democracia, doutor João. Ele veio assim, esses dias meu pai falou assim, a democracia no Brasil foi como um cavalo arriado. O cara vendeu o cavalo com arreio junto, né? Só vendia o cavalo com arreio junto. A democracia foi um cavalo que nos venderam com o arreio da corrupção. E nós aceitamos, porque a busca era tão grande da democracia, o nosso desejo era tanto, que junto com a democracia veio a corrupção e nós aceitamos isso. Hoje, essa juventude que está na rua hoje protestando, eles querem a democracia sim, mas sem corrupção. Ninguém aguenta mais. Tem uma frase do Sócrates, jogador de futebol, né? Que ele, antes de morrer, que ele falava assim, óbvio, né? O Brasil vai acordar um dia. Parece estar acordando, com certeza, né? Com certeza. E é tão interessante porque eu escutei assim, esses dias, nós tínhamos um rapaz loiro, eu não sei o nome dele, que é de um dos movimentos lá, e a pessoa disse assim, uma pessoa tão jovem, né? De frente ao movimento, deve ter o quê? 26, 27 anos. Eu disse, pô, com 26, 27 anos, você pode ser deputado estadual, pode ser deputado federal, pode ser vereador de uma cidade e não pode liderar um movimento. Né? Ele sim tem que fazer isso. Essa juventude tem que acordar, tem que aprender política, tem que protestar. Agora, tem uma frase que corre no Facebook que é interessante. Não adianta ir para a rua feito um leão e continuar votando feito um burro. Né? Isso o voto continua sendo nossa maior arma contra tudo isso, né? Que infelizmente o brasileiro precisa acordar nesse sentido. Com certeza. E a gente fica contente com esse movimento quando vê a juventude lá. E uma juventude que quer consertar sem a interferência de ninguém. Ontem eu fiquei assim, até me arrepiou, porque eles gritavam fora a bandeira com o partido político. Isso foi uma característica muito interessante em todas as cidades do Brasil, né? A forma pacífica deles e não ter vinculação política. Porque qualquer bandeira de qualquer partido que estiver hasteada lá hoje, no Brasil, ela é responsável pela bagunça e pela bandalheira formada no Brasil. Ou por ação ou por omissão. Qualquer partido político que se disser existente no Brasil hoje é responsável pela situação do Brasil. Eu acho que foi no Rio de Janeiro que eles pegaram uma bandeira de um movimento de algum partido, rasgaram, tacaram fogo na praça, não deixou vincular a imagem política com o movimento, né? Porque, na verdade, o partido político ele tem aquele ideal e quando ele assume o governo, aquele ideal não existe mais, passa a ser idêntico ao que saiu.
Então é interessante que a gente sente saudade do político que saiu, de tão ruim que está sendo os atuais. É verdade. Por pior que seja o passado, ainda a gente fica com saudade. Eu escuto outro dia, eu tive que escutar de um amigo que saudade da época da ditadura. Eu falei, pelo amor de Deus, saudade dos militares. Dos militares, pelo amor de Deus, eu não posso. Qualquer corrupção na ditadura ainda é melhor. Vamos lá, guardada a devida proporção, é melhor que a ditadura. Claro, sem dúvida. Uma coisa interessante também que eu vi nesses jornais que passaram, né? O povo não querendo a baderna, a grande maioria. Com certeza. Mas uma minoria insufla essa maioria, acaba transformando o movimento em outras situações, né? A visão social disso, o que justifica isso? Existem pessoas que não contêm o ímpeto o próprio nível cultural. Há uma grande vantagem. Aí eu vi agora, eu já chego na sua resposta, doutor, mas eu vi assim, um bando de burguês na rua, uma reportagem, né, que saiu. Graças a Deus, porque o pobre inculto ninguém escuta. Claro. Quem sabe o rico culto alguém vai escutar nesse país. Porque o medo do rico culto é muito maior que do pobre inculto. O político, ele ecoa mais. Ele né? Ecoa muito mais. Então, assim, em que seja, lordes, né, lá em praça pública protestando. Que bom que isso ocorra, que bom que sejam alunos universitários, né? Que bom. Né? E pior desse movimento, que período de férias, né? Se for alunos mesmo, que a gente acredita que seja, né, universitários, vão ter 30 dias aí para continuar fazendo protesto. E esse movimento, se nós compararmos, porque a gente não encontra um assunto único em cada movimento, né? Uns dias atrás eu vi reclamando desde a ração do preço do cachorro tudo, até a Copa do Mundo, né? Exatamente. Então isso é uma visão política interessante, né? É o Brasil acordando, parece. Para tudo. Para tudo, não só para o problema da passagem. É o que eu falei, a gota da passagem... Começou com a passagem. Com a passagem. Acho que a pontinha do iceberg foi a passagem. Foi, e assim, nós tivemos uma medida provisória que reduziu alguns tributos do transporte público. E esses tributos, na verdade, essa medida provisória, quando se faz uma medida provisória, é porque você tem regime de urgência, rapidez, né? Era para ser repassado para os usuários do transporte público. Ao contrário do que se viu, quando essa medida provisória tomou conhecimento da população, que houve uma redução de 3,5% a 4%, e eles tinham aumentado em 10%, 12%, 15% do transporte público, houve uma indignação. Não tem como, porque ao contrário do que foi feito essa medida provisória, que era para reduzir a tarifa do transporte público. E o ponto final não viu esse desconto. Então, começa por aí, mas hoje nós temos... E é interessante que o protesto vai contra algumas entidades e não contra a seleção brasileira. Deixaram bem claro isso no jogo, nos jogos da seleção, né? E não é contra a seleção, mas contra a forma. E nós sabíamos que essa construção desses estádios, eles iam atrasar para depois fazer em regime de urgência. E quando nós fomos fazer alguma coisa em regime de urgência, pegamos a Lei 8666 e jogamos no lixo. Não tem mais licitação, não tem mais nenhuma modalidade de licitação. Né? Precisa da urgência. Aí contrata. Aí vem o Ministério Público, doutor João, que a gente tem que enaltecer o trabalho do Ministério Público sempre. E estão querendo tirar poderes no Ministério Público, né? Então, aí vem o Ministério Público, tem que investigar, tem que punir, tem que fiscalizar, tem que fazer tudo aquilo que deveria ser feito durante a construção, né? E não depois, porque agora imagina o que foi gasto nesses estádios e que a gente concreta... O que vai se fazer com esses estádios depois, né? Eu acho que nesses movimentos que estão hoje, o assunto começou com a tarifa, agora acho que o segundo carro-chefe vai ser a Copa do Mundo. Exatamente. Está sendo a Copa do Mundo. Pelo gastos, né? Hoje eu vinha vindo pela manhã e eu vi que a presidente pediu para o Serviço de Inteligência do Governo Federal verificar quais são as causas dessa revolta popular, né? Então eles estão fotografando os cartazes, eles vão tirar pelo menos umas 500 fotos, porque são várias reclamações. Eu vi juros abusivos, eu vi corrupção, eu vi saúde, eu vi educação, eu vi tudo. Eu vi muito interessante. Quero um hospital padrão FIFA. Padrão FIFA, vi isso também, isso saiu porque fantástico. Nossos estádios são padrão FIFA. Padrão FIFA. Nossas escolas, professores não recebendo, péssimo estado. Né? Pagamentos atrasados, sem banheiro, algumas escolas, norte e nordeste, uma coisa absurda. Muito absurda, né? Aquele que educa, né, que ensina. E aí acho que vem a revolta do povo, né? Com certeza. Porque ele vê, eu não tenho escola para botar meu filho, ou se tem, a escola é precária.
E na capital do estado, um ginásio gastando aí 4, 10... Acho também que o que ocorreu com esse mensalão também foi uma indignação. Vendo o STF condenar e no dia seguinte as pessoas, cada um voltando para a sua casa, para o seu local de trabalho, para a sua vida política, como se nada tivesse ocorrendo. Né? Então, o que o brasileiro imaginava é que, sendo condenado pelo órgão máximo, o guardião da nossa Constituição, a pessoa saísse de lá algemada. E não viram isso. Tudo isso daí causa uma indignação, um desconforto. Né? Não lembro qual foi o autor que diz isso, né? Que sociologicamente falando, a história, tudo se começa com um assunto banal. A Revolução Francesa foi algo banal e não era o centro, né? Exatamente. Depois transforma-se no que a gente está vendo hoje. Né? Realmente, algumas pessoas diziam assim para mim, nossa, mas 20 centavos... O que é 20 centavos? 20 centavos, né? Então, assim, em São Paulo... Uma cidade parece que foi 15 centavos também o aumento. Em São Paulo, assim, para quem pega 2, 3 ônibus, até reflete, mas não é isso. Os políticos ainda não entenderam e estão dando redução da tarifa. Eles não conseguiram captar a mensagem dessa revolta popular. É o cala-boca, né? Então, eu abaixo aqui... não vai parar aí, a gente sabe que não para aí. A gente sabe que não para. Agora, é lastimável todo esse cenário, essas depredações que estão ocorrendo, né? Brasília, o Itamaraty, há uns tempos atrás, quando foi incendiado, né? Isso não faz parte do movimento. A gente vê, porque, se eu não me engano, ontem... Pode falar, nós tínhamos 150 mil pessoas na Avenida Paulista. Então, vamos pensar que 1% de 150 mil, 1.500 pessoas resolvem fazer baderna. Elas conseguem. Lógico. Conseguem, porque é muita gente. Né? É muita gente, muitas pessoas... E as pessoas do bem que queriam alguma coisa não conseguem conter essa massa. Né? Mas eles estão tentando fazer isso. Os próprios manifestantes, os ativistas, estão conseguindo conter um pouco. Né? E as penalidades para esse pessoal? Depredação temos na lei público. Como punir essa pessoa? Realmente punir? Pior que da formação de quadrilha e depredação do patrimônio público, né? Tem isso aí. Na parte civil, nós vamos ter uma indenização de reparação dos danos materiais sofridos. Difícil. Na área penal, uma condenação? Dá uma cestinha básica aí. O duro acaba não servindo como desistindo. Não dá. Desistir. Realmente, não dá. A impressão que a gente vê desse movimento, não sei se a sua visão é essa, que o Brasil está querendo mudar. E vai mudar. Nós estamos próximos de eleição. Se a gente for pensar daqui 12 meses, nós temos eleição. Um ano nós temos eleição. E a mudança não vai ficar só no protesto de rua. Vamos levar em consideração as cidades que estão nos ouvindo. Verifique a sua Câmara Municipal qual foi a porcentagem de mudança. É muito grande. Nas últimas eleições que muito. Essa última foi muito grande. Foi 60% numa cidade, 70% na outra, 80% na outra. Isso já foi um aviso para o político. Muda a sua postura, muda seu jeito de ser. Não cabe mais corrupção na política. Não cabe mais esse tipo de político. Então eles estão trocando. Isso foi um aviso e as pessoas não entenderam. Tá aí o resultado. E a próxima pode ter certeza absoluta que vão existir novas lideranças, novos partidos políticos com ideologias diferentes, né? Não pode ter uma única ideologia. Eu acho que partido político tem que ter várias ideologias. Eu não posso ter um partido que vai lá defender só uma classe. Né? Vou fazer um partido da indústria, não tem como. Um partido do comércio. Foi essa época. Foi essa época. O partido tem que ter várias ideologias e defender várias classes sociais, não só uma. E a gente percebe também, em paralelo a esse movimento de rua, né, a questão da disputa da maioridade penal. Né? A gente vê um reflexo da sociedade não aceitando mais isso. Né? Não aguenta. Qual é a sua visão dessa parte política? Então, nós tivemos esses dias uma conversa com o professor Inhauser, que inclusive vai estar aqui. A gente tem assim, né? É estranho a gente ter 17 anos, 11 meses e 29 dias e no dia seguinte a gente ser considerado maior. Então, a maioridade é uma coisa que aos 16 anos, uma pessoa com uma arma na mão, você não consegue achar que ele é menor de idade, porque você morre de medo dele. Claro. Então, mas seria a forma de correção reduzir isso para 16 anos, prender quem tem 16 anos, fazer ele cumprir uma pena, ir para a cadeia. Cadeia ressocializa no Brasil? Cadeia não ressocializa, é uma pós-graduação para o bandido. Os políticos estão com mais uma outra bomba nas mãos deles. Com certeza. Porque vai virar um assunto do movimento popular já de novo, você também. Olha, não, então, mas já é a reforma do Código Penal, já é uma indignação que já vem se arrastando e nós temos que fazer essa reforma. Cutucada pela sociedade. Pela sociedade. A gente fala que o direito, ele fica numa paralela e a sociedade vive no limite desse direito, né?
Quando chega para passar, bate no direito, volta. Só que existem as bolhas sociais. O que são as bolhas sociais? O direito se amolda e vai afrouxando e a sociedade empurrando até que o político venha e coloque o direito novamente no lugar. Tudo no Brasil hoje está com bolha social. Casamento homoafetivo, a segurança, eles vão achando que saúde, né? Está todo fragilizado. A esperança é que nós cheguemos lá. E com esses movimentos, que são bem-vindos, em que pese qualquer movimento desse trazer um prejuízo enorme para o Brasil. Porque nós temos aquele índice que mede confiança Brasil e esses movimentos realmente atrapalham um pouco a parte comercial do Brasil. Mas nós não temos outra forma de mudança senão... E demonstra que nós não somos só futebol e samba. Exatamente. Isso acho que é a melhor lição desse movimento. Com certeza estão vendo que a gente protesta como país da Europa. Doutor, muito obrigado pela sua presença, viu? Estamos aí mais uma vez. Nosso telespectador, muito obrigado pela sua presença e convidamos para o nosso próximo encontro.